Olá a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui nesse momento com vocês no 10º Seminário de Estudos do Lazer e gostaria de inicialmente agradecer o convite do Juliano para trocar algumas ideias, né? Colocar algumas posições sobre a questão do lazer em áreas naturais. Quando o Juliano me convidou, eu montei um pequeno esquema aqui para debater alguma coisa que a gente tem discutido, tem debatido, tem defendido, que é uma ampliação do olhar, né, sobre a nossa atuação enquanto professores universitários, enquanto animadores socioculturais que trabalham na área do lazer. Então, a minha fala ela não vai ser referente a atividades que se faça em áreas naturais. A intenção é fazer um debate um pouquinho mais ampliado sobre possibilidades relacionais, né, que a gente possa proporcionar no lazer em áreas naturais e também possibilidades de educação socioambiental. E para isso é preciso ampliar um pouco esse foco de olhar sobre apenas as atividades e pensar um pouco em questões mais amplas, como a existência e a manutenção dessas próprias áreas naturais dentro da cidade ou até fora dela, né? E também romper com algumas, né, com algumas perspectivas, né, muito limitantes de atuação nessas áreas, né? Então, num primeiro momento, a ideia é falar um pouco, né, de todos os conflitos que existem na manutenção dessas áreas verdes e a nossa responsabilidade enquanto profissionais, né, de não só pensar na atividade propriamente dita, como pensar em um debate um pouco mais crítico, né, um conhecimento um pouco mais ampliado, uma participação política sobre as decisões referentes a essas áreas onde a gente pode atuar e pode proporcionar as relações entre as pessoas e essa educação socioambiental para todos. Então, as atividades de lazer, né, pensando nessa perspectiva crítica e de formação dos indivíduos, né, de compreensão mais ampla da vida e das relações ser humano-natureza, trazem um debate importante para isso. Então eu queria começar falando, né, sobre esse tensionamento constante que as áreas, né, ambientais, as áreas naturais, sejam elas unidades de conservação, sejam elas áreas verdes dentro das cidades, esse tensionamento é constante em função de vários jogos de poder, de forças, desse campo de relações entre agentes que atuam na cidade, né? Então, a gente tem visto aí o processo de urbanização, a falta de ordenamento da cidade, a especulação imobiliária, as políticas urbanas ambientais mal planejadas na cidade, e a falta de políticas setoriais e intersetoriais de lazer e de meio ambiente também dentro de nossas cidades. Então, nessa perspectiva, o que se vê é que essa vida moderna, que ao mesmo tempo que une os indivíduos para a produção, né, também existe uma possibilidade de rompimento dessa lógica nas práticas de lazer e especificamente em áreas naturais, um novo olhar e uma nova perspectiva de entendimento da importância dessas áreas na cidade.
Quando eu tenho uma área verde, uma área natural, e eu tenho o que a gente chama de uso público, ou seja, a abertura dessas áreas para práticas de lazer, de turismo, enfim, práticas que a população possa acessar, essas áreas passam a ser áreas importantes dentro da cidade e, e, e a gente acaba potencializando a funcionalidade dessas áreas e elas deixam de ser apenas áreas dentro da cidade como uma mata que possa trazer violência e degradação, mas como áreas que possam trazer, sim, um sentimento de pertencimento, de aproximação, de carinho, de identificação e de identidade daquelas pessoas que moram naquela cidade e utilizam essas áreas. Portanto, é preciso romper essa lógica da funcionalidade imediata, né, que o contato com o outro, o contato ético e moral do ser produtivo se sobrepõe a um contato mais ampliado de relações mais qualificadas. Então, nesse contexto capitalista, nesse contexto do mundo moderno, da produção sendo, digamos que a prioridade na vida das pessoas, esse valor produtivo também muitas vezes é levado para todas as esferas da vida e, portanto, para o campo do trabalho, o campo econômico, o campo político, o campo ambiental e o campo do lazer. E de certa forma é preciso romper com isso, porque as próprias vivências nessas áreas naturais refletem um pouco esse olhar ainda muito limitante, né, sobre a produtividade, sobre a exploração e sobre alguns valores que estão inseridos nessa lógica. Então, algumas vezes, mesmo em áreas naturais, mesmo em áreas que a gente possa ter outros comportamentos, os comportamentos do meio urbano são levados para essas áreas. Então, a pressa, né, numa trilha, você quer ter aquele comportamento que você tem no decorrer da sua vida nas ruas, o próprio consumo, a degradação do meio ambiente em função disso, a questão da individualidade, da competitividade, muitas vezes com atividades quando elas são de atividades de aventura, né, corridas de aventura, enfim, algumas atividades utilizadas, né, off-road, com carros, motos, enfim, e a própria fetichização da natureza, né? Então, assim, olhar para a natureza como um elemento de exploração ou digamos que de uma satisfação imediata, é um olhar muito limitador das potencialidades que aquela área possa ter em termos educativos. E por isso, muitas vezes o que acontece é que o lazer acaba também entrando nessa esfera e sendo um objeto de fácil manipulação do poder público, do próprio mercado, né, direcionando a sociedade, né, moderna, as pessoas, para compensações de suas frustrações, de suas insatisfações na vida cotidiana, do seu estresse, e acaba isso reverberando também nas práticas na natureza. E é preciso se romper essa lógica e a capacidade educativa, né, a capacidade de trazer novos elementos e novas lógicas para esse tipo de prática em áreas naturais é uma capacidade nossa, de quem trabalha com o lazer,
que pode propiciar, sim, outro tipo de olhar sobre essas áreas, né? Então, né, primeiro, perceber que o lazer é uma possibilidade de produção de cultura, nessa vivência lúdica, né, que tem que trazer elementos também de resistência, de liberdade, de autonomia, de criatividade, de prazer. Então, e que devem ser trabalhados coletivamente, né, que devem ser construídos coletivamente. Portanto, a ideia é que esse aspecto educativo do lazer, né, faça uma certa inversão dessa lógica da produtividade, do consumo, da, da degradação ambiental e desses valores já citados anteriormente. Mas também como fazer isso, né? Como têm sido esses processos formativos? Como é que os profissionais da área do lazer têm se formado, né? Têm construído saberes e competências para trabalhar nessa área? Então, e como é que isso tem visto em termos educativos na vida dos seus alunos, né, de pessoas, de crianças e de indivíduos que você leva para essas áreas e que você possa trazer essa formação. De certa forma, o que a gente entende é que existe uma educação formal e uma educação não formal, né, lembrando um pouco Paulo Freire, nessa perspectiva da educação não formal, e essas possibilidades lúdicas, né, essas possibilidades que o lazer, que práticas de lazer em áreas naturais podem viabilizar e podem potencializar outras formações, outro olhar, outros valores, a gente pode levar isso para o campo do lazer, né? Porque essa educação não formal, ou seja, fora da escola, né? Essa educação socioambiental, educação ambiental que se possa ter em áreas naturais, ela é uma educação que passa muito por nós, pelos profissionais de lazer que estamos ali naquelas áreas e que podemos é, 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 fomentar debates, trazer novas lógicas, fazer atividades que possam trazer o debate sobre a conduta nessas áreas, enfim, superar, né? Superar esse tipo de, de lógica. Então, o que a gente percebe que às vezes ainda existe muita força em cima de um mercado, né, de um mercado do lazer, de uma prática compensatória, de ir para essas áreas verdes como uma compensação, né, do estresse da cidade, né, e que muitas vezes também algumas empresas, alguns grupos, o próprio mercado, trabalha numa lógica de mercolazer, lembrando um pouco do debate do Fernando Mascarenhas, e que acaba levando esses valores, né, de mercado para dentro das práticas em áreas naturais. E para isso, né, algumas possibilidades para se pensar a cidade, se pensar essas áreas naturais como espaços relacionais interessantes, né, como possibilidades de trazer um novo olhar para essas pessoas, né, seria pensar alguns pontos específicos que são bem macro, mas que, né, se conectam, porque o lazer e as práticas precisam estar conectados com essa visão mais ampla, né? Primeiro, entender que o lazer é um direito social e que isso precisa ser viabilizado pelo poder público, por projetos, por programas, por ações, e que, portanto, a participação popular, né, nesse debate sobre a importância dessas áreas, né, a construção coletiva de políticas públicas de lazer, de meio ambiente, o planejamento da própria cidade, né, o planejamento desses espaços públicos como as áreas naturais, precisam fazer parte
do cotidiano das pessoas, né? E tanto dos profissionais quanto das pessoas dos cidadãos que estão aí e que precisam participar desse debate, né? Um outro ponto importante é essa articulação da educação formal e a educação não formal. Então, na própria escola, agora a gente tem o BNCC, né? Saímos do uso dos parâmetros curriculares nacionais, que tinha o meio ambiente como um conteúdo transversal, e que agora nós temos outras opções, inclusive o conteúdo de esporte de aventura, de atividade de aventura, como o conteúdo do BNCC, né, das bases nacionais curriculares, que foram atualmente lançadas para todo o país. Isso em termos de educação formal. Em termos de educação não formal, que são essas práticas de lazer que a gente possa viabilizar para as pessoas, independente dos currículos escolares e de universidades, são possibilidades, sim, de atuação e também do debate dessa importância política, de participação das pessoas, de preservação daquela área, que aquela área não sofra interferências e pressões tão intensas da especulação imobiliária. E como se faz isso? Na frequência dessas áreas, na importância de ter projetos dentro dessas áreas, para que essas áreas por si só tenham importância para as pessoas e elas tomem a frente na defesa da permanência dessas áreas ali, com a atuação do poder público, qualificando as práticas de lazer, né? A outra é a democratização cultural, então abrindo essas áreas gratuitas para todos, elaborando políticas que deem acesso para todos, essa democratização do lazer para todos, que muitas áreas só possibilitam a entrada com, né, pagamento, enfim, e o nosso pensamento seja de que essa democratização do lazer precisa passar pelas políticas públicas e, portanto, que a participação das pessoas nesses debates, na exigência dessas políticas públicas, precisa sim ser muito bem entendido, compreendido e valorizado, para que a gente mantenha essas áreas e os projetos nelas. Também no sentido da formação de quem vai atuar em práticas nesse tipo de área, é preciso pensar articulações interdisciplinares, né? Tanto em projetos trazendo crianças para dentro dessas áreas, juntamente com outras áreas de conhecimento, como na própria viabilização de práticas de lazer dentro dessas áreas, não articuladas com a escola, mas articuladas com outras esferas, com ONGs, com associações de ciclistas, né, de pessoas que usem essas áreas para as práticas de lazer, né? E também pensar nessas macro discussões interdisciplinares, né? Pensar em temáticas e debates referentes a discussões que a população precisa acessar, né? Na discussão do plano diretor da cidade, na possibilidade de viabilizar o que se tem defendido como cidades sustentáveis, da questão da intersetorialidade, que é a articulação entre os setores, né, desse planejamento estratégico e da gestão ambiental dessas áreas, da própria governança, que seria a participação popular dentro das decisões políticas. Então, portanto, a gente retorna à importância de que essas áreas tenham esse valor relacional, né, das relações, da própria vivência, se relacionando com os outros e com o poder público, e da importância também de educar as pessoas para que eles tenham voz, para que eles entendam o seu papel também de reivindicação
perante o poder público, de garantia desse direito social que é o lazer, de garantia desse direito que é o meio ambiente, portanto, articulando essas duas coisas e esclarecendo, né? Então, o profissional de lazer, dentro das suas práticas, precisa entender desse debate para conversar com as pessoas, para trazer esses olhares para as pessoas, falarem para essas pessoas que do seu próprio direito, né, do direito de participar desses debates, o próprio profissional participar desses debates, né, do plano de uso público dentro de uma unidade de conservação, né, de uma área ambiental protegida, do plano diretor da cidade. Então, a prática em si do lazer, né, a atuação do profissional de lazer, não pode estar só vinculada à execução de atividades, e sim numa participação política perante os processos decisórios que vão decidir exatamente a existência ou não dessas áreas ambientais na cidade, dessas áreas naturais, dessas unidades de conservação e da importância delas na vida das pessoas. E entender também que essas práticas de lazer não podem ser só práticas de atividades, né, para vivência das pessoas e da sua, digamos, da compensação dessas insatisfações, do seu estresse, enfim. Que essas práticas elas podem ser, sim, críticas no sentido dessas conversas, desses esclarecimentos, dessa mudança de valores, né, da conduta dentro de uma área, como deve ser, da mudança, né, dessas atitudes, do exercício de liberdade. É, então, essa conexão entre todos esses saberes e de todas essas conversas, de todos desses ensinamentos que podem ser passados por meio de uma prática de lazer em áreas naturais, pode funcionar sim como um repensar da vida na cidade, um repensar de um direito sobre da população sobre a reivindicação para o poder público da viabilização dessas atividades, dessas áreas, o direito à cidade, o direito à natureza. Então, que a existência dessas áreas, a existência de políticas públicas não é uma boa vontade do poder público de alguns governos de estarem proporcionando isso para as pessoas, e sim um direito legal, um direito social garantido pela Constituição de 1988, que é o direito ao lazer, e na própria Constituição, na mesma Constituição também se fala desse direito à natureza, ao meio ambiente. E aí, lembrando um pouco do Lefebvre, dos debates sobre o direito à cidade, é importante que as pessoas entendam que as políticas públicas existem e precisam existir para que elas possam exercer esse direito, né? Então, muitas vezes isso não é de conhecimento de todos, não é de conhecimento dos seus próprios direitos, né? Então, teria um pouco essa lógica, né? Os profissionais de lazer, os animadores socioculturais, eles podem servir como agentes de mediação, né? De mediação do processo de interação do conhecimento disponibilizado nesses espaços de educação não formal, né? Que podem ser tanto espaços públicos da própria cidade, como museus, teatros, centros de ciências, enfim, como das próprias áreas verdes, as áreas naturais, que são que existem aí. Então, um grande foco de pensamento é pensar nessas ações intersetoriais, né? Então, entender como
essa defesa, por exemplo, desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, na Rio 92, né, naquela conferência que houve no Rio, e depois a Rio mais 10, a Rio mais 10, depois a Rio mais 20, enfim. Desde lá, né, se criou uma agenda mundial e uma agenda global, né, a Agenda 21 global e uma Agenda 21 brasileira, que defende alguns preceitos e alguns itens, e um deles é a questão das cidades sustentáveis. Então, não é de conhecimento de todos e, portanto, esse conhecimento do próprio profissional de lazer sobre esse debate é importante para que ele também leve isso para a população, para as pessoas que vão fazer as práticas de lazer, né? Então essa defesa sobre a existência das cidades sustentáveis passa por um mapa de digamos assim, um ciclo de possibilidades, que é a descentralização das ações administrativas dos recursos, a superação de desigualdades socioeconômicas, novas dinâmicas econômicas, reorganização dos espaços, melhoria da qualidade de vida da população, planejamento estratégico e participação popular. Então, quando se defende as cidades sustentáveis, nessa perspectiva da Agenda 21 global e brasileira, seria isso, que existe este debate e que a população muitas vezes não tem acesso e, portanto, é importante esclarecer, levar esse tipo de debate para a população, né? Então, essa defesa, né, do lazer com um olhar mais amplo sobre a nossa atuação enquanto profissionais, é entendê-lo como uma possibilidade política, de ação política, de esclarecimento da população sobre os direitos, tanto da cidade, dos espaços, como do meio ambiente, dos seus próprios direitos, enfim, da importância daquela área para a cidade e para a população, para a qualidade de vida da população. Então, assim, fechando um pouco esse debate, e que nós vamos ter um tempo para as perguntas, né, no momento que for aberto aqui desse seminário, desse espaço interessante, né, de debate que o Seminário de Estudos de Lazer traz, é entender que as práticas de lazer em áreas naturais e quem vai atuar nessas áreas, como animador sociocultural, como profissional de lazer que está ali, precisa pensar, sim, nessa articulação de saberes, nessa ampliação do olhar para além das práticas, né, e dessa formação também das pessoas, né, da formação do próprio profissional nesses debates mais amplos e também na formação das pessoas com quem eles vão atuar. Portanto, entender que o lazer não está desconectado, né, as práticas de lazer nessas áreas não estão desconectadas com a sociedade civil, com as ONGs, com o poder público, com as associações e federações, com o setor privado. E, portanto, esse entendimento macro, né, qualifica as práticas de lazer para a população e qualifica também o entendimento da importância dessas áreas como espaços relacionais na cidade e como espaços de formação socioambiental, né, de um debate realmente de uma educação que traga novos valores, que traga a participação dessa população sobre exigências para o poder público, de projetos,
de existência das áreas, de manutenção dessas áreas, de criação de novas áreas, de programas, projetos e ações para a população, abertura dessas áreas para a população. Então, tudo isso gira em torno do que seja, né, a perspectiva de pensar o lazer em áreas naturais. Portanto, eu fico aqui aberta para perguntas e para novos debates e trouxe apenas uma perspectiva, existem várias perspectivas nesse âmbito, e trouxe apenas uma perspectiva que eu tenho procurado defender no decorrer da minha formação e da minha atuação. E agradeço mais uma vez essa possibilidade, né, de estar aqui colocando minhas ideias e aberta ao debate. Agradeço novamente ao Juliano e agradeço a todos que estão participando de um espaço rico em debate com outros professores, com outros pesquisadores e com outras pessoas que vão debater sobre vários assuntos dentro do seminário, 10º Seminário de Estudos do Lazer. Ok? Obrigada.